Rádio Valdominho. Legislativas 2019. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao especial Legislativas, Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias passam os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer os cabeças de lista dos principais partidos pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo às próximas legislativas. No total são 20, escolhemos 5, os 5 mais votados neste Círculo Eleitoral nas eleições legislativas de 2015. Hoje temos connosco Tiago Brandão Rodrigues, cabeça de lista pelo PS, é natural de Paredes de Coura, 42 anos, doutorado em Bioquímica, foi Ministro da Educação do Governo de António Costa. Doutor Tiago, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a encabeçar, novamente, a lista do PS para estas eleições legislativas? Muito boa tarde, é um gosto enorme poder estar aqui nesta rádio, que é uma referência nesta região e é uma das rádios locais conhecidas nacionalmente pelo seu projeto noticioso de informação, mas também toda a parte lúdica e de entretenimento que tem tão importante, e por isso é importante estar aqui a falar também para o auditório da Rádio Valdominho. Relativamente a esta candidatura e a encabeçar esta candidatura, dizer que surge, acima de tudo, pela confiança de António Costa, pela confiança do PS Federativo e do PS Nacional, no muito e bom trabalho feito aqui pelo nosso Alto Minho e feito também a nível nacional. Obviamente que eu aceitei este desafio, este segundo desafio, como o tinha feito há 4 anos, porque acredito verdadeiramente no trabalho que fizemos, que volto a dizer, no muito e bom trabalho feito pelo nosso Alto Minho, acima de tudo porque achamos, como diz e como dizem tantos dos nossos folhetos, porque é possível fazer ainda mais e melhor. E nesse sentido achei que era importante voltar a dizer sim, voltar a estar com o meu Alto Minho e dizer aos altominhotos que, como eu, acreditam nesta região, que nós temos um espaço especial no nosso país, nós temos um espaço especial nesta euro-região de 6,5 milhões de pessoas, do norte e da Galiza, quando temos 375 mil habitantes nesta raia e nesta linha, nesta corda do Rio Minho, onde Monção, Melgaço, Valença acabam por ter um papel absolutamente fundamental. E por isso foi para mim importante voltar a dizer sim e estar aqui a encabeçar esta lista do Partido Socialista. Muito bem, doutor. Foram 4 anos de governação socialista, mas com apoio da esquerda. Foram os anos da geringonça. Que avaliação é que faz desta governação liderada por António Costa? Bom, claramente positiva. Faço eu, fazem-no a grande maioria dos portugueses, fazem-nos as organizações internacionais, obviamente aquelas que nós conhecemos, que têm falado da economia, das finanças, que são tão e tão importantes, a OCDE, que nos fala do emprego, que nos fala da educação, que nos fala da ciência, e é importante ver como tantos países daqueles que nós olhávamos tantas e tantas vezes, não digo com inveja, mas com curiosidade de poder alcançar os patamares que eles tinham alcançado, acabamos por agora ver que eles olham para nós, para a nossa educação, para a nossa ciência, para a nossa economia, para as nossas finanças, e de forma importante o Partido Socialista governou com contas certas, não só nas finanças, mas também num conjunto de outros setores da governação, e basta ver como podemos fazer tanto investimento nas acessibilidades, ou investimento, por exemplo, nas escolas. Foram 21 escolas só aqui no Alto Minho, com 32 milhões de euros investidos, mas depois das contas certas que também importa e que tantas vezes nos esquecemos. Por exemplo, o abandono escolar. O Alto Minho tem feito um trabalho incrível e nestes 4 anos, juntamente com as comunidades educativas, o Ministério da Educação conseguiu reduzir enormemente os valores do abandono escolar, da retenção, e isso é muito importante, podermos qualificar cada vez mais os portugueses, porque nós sabemos que as próximas gerações têm que ser bem mais qualificadas do que as gerações anteriores. Agora, basicamente, a geringonça também funcionou. Sabemos que ninguém se anulou. Os portugueses entenderam esta opção governativa que dura durante estes 4 anos, e tivemos um grande timoneiro, o primeiro-ministro António Costa, alguém que gosta verdadeiramente deste território. Esteve aqui num grande comício em Viana do Castelo, na Praça da República, onde pudemos, uma vez mais, ver, testemunhar como António Costa não é só alguém que passa pelo nosso distrito, que passa pelo Alto Minho. Passa e fica. passa e fica, escolhe esta terra para fazer férias, vem aqui muitas vezes enquanto governante, já vinha antes, tenho um conhecimento profundo, não só
da sede do distrito, do município de Viana do Castelo, mas conhece bem Caminha, Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, conhece muito bem toda aquela orla do Rio Lima, do Rio Vês, Ponte Lima, os Arcos de Valdebês e a Ponta Barca, e já estivemos juntos com ele também em Paredes de Coura. Por isso é também um conhecedor. Ele que é autor da frase "Vinha Coura ver o Coura", não é? Exatamente. E por isso é importante também ter um primeiro-ministro que conhece e que, acima de tudo, nunca olha para esta região como uma região de periferia ou daquelas que está lá para a província, que é tão longe da centralidade de Lisboa e do Terreiro do Paço. Por aí que vamos começar com uma das principais bandeiras do PS nesta campanha para as legislativas: continuar a trabalhar na centralidade do Alto Minho, fazer com que deixe, lá está, a periferia da periferia. É uma expressão que o Sr. Doutor bate tantas vezes, periferia da periferia. Sim, porque claramente temos que descobrir as novas centralidades. Temos uma terra de oportunidades, porque não podemos olhar só para sul, digamos assim, e para o resto do país, e temos-lo feito. Muitos dos autarcas do Alto Minho têm-lo feito com o Governo, e o Governo particularmente entende que esta relação transfronteiriça, esta cooperação transfronteiriça, e volto a dizer, mais de 6 milhões de habitantes que vivem nesta região, mais de 350 mil no território do Rio Minho transfronteiriço. E por isso temos que apoiar mais iniciativas de cooperação das instituições de ensino, por exemplo, de saúde transfronteiriças, mas apoiar também um conjunto de programas de intercâmbio comercial e empresarial e colaborarmos com os dois lados da fronteira para sabermos e para fazermos e para darmos sentido a esta euro-região e às nossas eurocidades. Por outro lado, é absolutamente fundamental entendermos que ao longo destes 4 anos, e é assim que nos apresentamos, temos claramente um sentimento de dever cumprido. O Partido Socialista, durante 4 anos, pôde aqui, neste território, reduzir o desemprego. São mais de 8 mil altominhotos, mais de 8 mil famílias que se veem agora em situação de emprego sem precariedade, emprego digno, e temos também, sabendo que diminuímos esse desemprego para mais de metade. Mas depois, por outro lado, também sabemos que devolvemos rendimentos, diminuímos desigualdades, e no mundo da educação fizemos tanto. Quando eu falava no abandono escolar, voltamos a ter um programa de educação e formação de adultos tão importante para tantos e tantos altominhotos poderem requalificar-se, poderem estudar mais, poderem novamente voltar à escola, porque tantos e tantos não tiveram a oportunidade no tempo devido de estudar tudo aquilo que estudaram. Ou então tantos aqueles que são artífices, artistas e trabalhadores e que muitas vezes têm a oportunidade de voltar à escola para validar as suas competências adquiridas em contexto de trabalho. E por isso o Alto Minho é também um exemplo das exportações. Sabemos que aumentamos grandemente, enormemente as exportações nestes últimos anos. Sabemos que muitos dos nossos parques industriais estão completamente cheios. Se é verdade que temos, a nível nacional, uma significativa redução no número de desemprego e estamos à volta dos 6,5% dos números de agosto. Sabemos bem que no início da legislatura, em 2015, o governo da PAF, do PSD e do CDS, nos tinha deixado um legado de 14%, 15%, e sabemos que muitos destes municípios aqui no nosso Alto Minho têm 3%, 4%, e que já temos que trabalhar para cada vez mais ter condições para atrair os nossos jovens a ficar, para dizer, porque ao contrário do que se dizia no passado e do que o PSD dizia, que convidava os nossos jovens a emigrar, e sabemos o quão duro é para muitas famílias que os seus mais novos tenham emigrado, tantas vezes depois dos avós terem emigrado, dos pais terem emigrado, e agora nós convidamos os nossos imigrantes a voltar. Não só aqueles que foram trabalhar sem qualificações para o estrangeiro e que agora têm aqui oportunidades, mas tantos e tantos altominhotos qualificados que agora podem voltar porque têm o mundo industrial, o mundo empresarial, a academia, o IPVC, só aqui no nosso Alto Minho, a dizer-lhes: voltem, porque nós precisamos de gente qualificada para que o nosso mundo industrial, o nosso mundo empresarial, o nosso mundo académico, a nossa administração pública possa ser renovada, possa ser requalificada e entre todos possamos construir um Alto Minho ainda melhor. Doutor, esta é uma lista escolhida quase a dedo. É muito elogiada por ter bastantes mulheres, mas que em Viana do Castelo não caiu nada bem. José Maria Costa disse mesmo que esta é uma lista da 3ª divisão, um jornal local. Quer comentar esta afirmação? Bom, eu não vou comentar as afirmações que os dirigentes do Partido Socialista fazem relativamente a assuntos internos do Partido Socialista. Agora, o que eu posso dizer é que, e as pessoas conhecem-me, as pessoas do Alto Minho conhecem-me bem, eu sou um homem de muita responsabilidade, que assumo os desafios sempre com a cabeça erguida, e eu estou muito
verdadeiramente confortável com esta lista. É uma lista com muita qualidade. Eu conheço bem as pessoas, cada uma das pessoas desta lista, tenho tido a oportunidade de trabalhar junto a elas e tenho visto uma grande sagacidade, uma grande sageza, muita argúcia, muita astúcia política, mas também muita capacidade técnica em muitos dos elementos, que são grandes profissionais. Temos alguns grandes autarcas, quer seja na oposição, quer seja como presidentes de Câmara, como José Manuel Carpinteira, mas temos um conjunto de jovens, um conjunto de mulheres que nos dá garantias de defender o Alto Minho, de verdadeiramente entendermos que temos uma lista para defender os interesses dos altominhotos, das empresas daqui do Alto Minho, dos trabalhadores do Alto Minho, dos funcionários públicos do Alto Minho e podermos nos representar. E é uma lista de calibre nacional. Eu diria que nenhum acaba por não ter lugar em qualquer lista a nível nacional. Significa que são elementos com muita qualidade e é algo que eu gostava de dizer. Eu sinto-me verdadeiramente confortável com os meus companheiros de lista e, nesse sentido, a única coisa que eu quero dizer é que esta é uma lista com muita qualidade para representar esta nossa região que está cada vez mais atrativa e mais competitiva. Muito bem, vamos então abrir o dossiê, o primeiro nesta entrevista, que é evidente. O seu mandato ficou marcado pela educação, pela requalificação de várias escolas pelo país inteiro. Que balanço faz todo este processo? Bom, eu acho que não é feito só por mim, é feito pelos especialistas, é feito pelas organizações internacionais e os números das contas certas na educação mostram-nos claramente que nós passamos verdadeiramente para um paradigma de educação de qualidade para todos. Sabemos bem que durante o tempo da Troika o governo do PSD e do CDS tinha escolhido a educação para fazer uma espécie de troika mais, reduziram no orçamento da educação quase 1.000 milhões de euros e nós fomos capazes de, por um lado, recuperar esses 1.000 milhões de euros e, por outro lado, pudemos aumentar o nosso orçamento em mais 1 milhão de euros. Por isso, pudemos puxar o travão de mão, fazer uma inversão e dar prioridade à educação no nosso país. Obviamente com confiança nas nossas comunidades educativas, criando instrumentos para que dentro da sua autonomia elas possam verdadeiramente fazer aquilo que nós queremos que elas façam, que é promover o sucesso escolar. Tantas e tantas vezes olhamos para o nosso Serviço Nacional de Saúde e dizemos que, porque entendemos bem, que nós, os nossos familiares, os nossos amigos, quando vão ao hospital, ao centro de saúde, devem sair de lá tratados, bem operados, obviamente sem doença. É esse o desígnio também da escola, e nomeadamente da escola pública. Todos os alunos, todos os estudantes que lá entram, basicamente têm um desígnio, que é poder chegar lá, aprenderem o mais possível dentro da sua diversidade e fazermos com que a escola seja um instrumento de sucesso escolar. É um profundo defensor da escola pública. É preciso sermos todos profundos defensores da escola pública. Sabemos que a escola pública, principalmente em territórios como os nossos, são o verdadeiro elevador social. É através da escola, é através das qualificações que um filho de alguém que não estudou pode pensar em estudar, em se licenciar e dar um futuro melhor depois a si e aos seus filhos. E por isso sabemos que a escola pública, os docentes, os professores, os assistentes operacionais, as famílias, as autarquias que colaboram acabam por ser verdadeiramente os artífices de tantos milagres em sítios como os nossos, onde tradicionalmente a escola no passado não era uma garantia. Havia tanta gente, não era para todos, havia tanta gente, e nós como país fizemos um grande esforço. Todos nos lembramos que a geração dos nossos avós, de alguns dos nossos pais, acabaram por estudar única e simplesmente 4 anos. A minha geração já estudou mais, 6 anos. A geração do meu irmão já estudou 9 anos e esta década, no início, tomamos uma opção como país. Fazermos com que todas as nossas crianças e jovens, e a única faceta da nossa sociedade onde isso acontece, tem que estar 12 longos, obrigatórios anos na escola. E não o fazemos porque nos apetece pôr lá as crianças, porque é mais fácil lidar com elas em anos de grande agitação natural das crianças e dos jovens. É porque entre todos entendemos que ensinar as nossas crianças e jovens, que elas aprendam, que o ensino-aprendizagem verdadeiramente acontece, tem que acontecer durante um longo período para as pessoas estarem bem qualificadas, para serem grandes profissionais, para serem cidadãos plenos, para poderem ser cidadãos ativos, para podermos ter uma cidadania verdadeiramente participativa. E nesse sentido é muito importante entendermos que o grande serviço
público que é a nossa escola, e principalmente a nossa escola pública, tem que ser uma garantia para todos. Sr. Doutor, mas foram 4 anos marcados por algum descontentamento da classe docente. Há professores a queixar-se, por exemplo, da burocracia existente, demasiados documentos para preencher, nomeadamente na gestão flexível do currículo. É possível facilitar mais esta situação e dar mais tempo aos professores para se dedicarem às aulas propriamente ditas? Nós temos trabalhado para que exista uma desburocratização de todo o processo e de tudo o que acontece dentro das nossas escolas. Mas, acima de tudo, temos dado autonomia às escolas. Tem-se falado muito da autonomia, da flexibilidade, da confiança que temos que dar às escolas para elas desenvolverem os seus projetos educativos. Todos me entendem que, quando nós lançamos um Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, sobretudo no ensino secundário, onde temos tanto e tanto abandono, e também no primeiro ciclo, nós entendemos bem que combater o insucesso escolar na escola secundária de Monção, ou numa escola secundária de Benfica, em Lisboa, ou numa escola no meio do Alentejo, não pode ser claramente a mesma coisa. Nós sabemos bem que o insucesso escolar é multifatorial, ou aquilo que leva ao insucesso escolar, e temos que confiar nas escolas para que elas entendam verdadeiramente porque é que uma escola tem mais insucesso e logo tem que ter um conjunto de medidas para paliar, para mitigar esse insucesso escolar. E é na confiança nas escolas e, acima de tudo, na confiança nos docentes que nós temos apostado. E as escolas nunca nos falham. Quando confiamos nas escolas, quando temos medidas que não são impositivas, nós temos por parte dos docentes sempre uma resposta muito positiva e temos sempre resultados que nos orgulham a todos. Doutor, por falar em medidas, temos aqui as provas da aferição. Há um descontentamento também no segundo ano do primeiro ciclo. Docentes e os encarregados de educação lamentam a pressão feita nas crianças. Que vantagens existem, então, em sujeitar as crianças a estas provas? Se algum pai sente hipoteticamente pressão pelos seus filhos serem aferidos e terem provas de aferição no primeiro ciclo, imaginemos nós então o que acontecia até 2015, 2016, quando as crianças tinham exames. Todos nos recordamos que o governo do PSD e do CDS impôs exames no final do primeiro ciclo, no final do segundo ciclo, que depois foram terminados por ação do Parlamento logo no início desta legislatura. Mas, basicamente, éramos um dos únicos sítios no mundo onde, a tão tenra idade, as nossas crianças eram sujeitas a exames no quarto ano do primeiro ciclo, e todos os especialistas da pedagogia, da educação, das ciências da educação, nos dizem que tem e acaba por ter um efeito pernicioso na preparação e no processo de ensino-aprendizagem. O que nós fizemos foi uma coisa muito diferente. Nós entendemos, todos aqueles que se dedicam à educação, que a escolaridade obrigatória está organizada por ciclos. O primeiro ciclo do ensino básico, o segundo ciclo, o terceiro ciclo do ensino básico e depois o ensino secundário. Todos estes ciclos têm uma lógica de continuidade e de aprendizagem por ciclo. Nós entendemos que era importante ir ao segundo ano, a meio do primeiro ciclo, ao quinto ano, a meio do segundo ciclo, ao oitavo ano, a meio do terceiro ciclo, e fazer provas de aferição, que no fundo são testes diagnósticos. Entre todos temos que saber como é que está cada uma das nossas crianças, mas também saber como é que está cada uma das nossas turmas e também para que o sistema possa reagir como está cada uma das nossas escolas. Não só a português, não só a matemática, mas também a estudo do meio ou outras questões tão importantes para nós entendermos que sociedade queremos. E por isso é importante também aferir como é que estão as nossas crianças nas expressões físico-motoras e nas expressões artísticas. Porque se é verdade que muitos disseram, mas por que raio é que vamos aferir se as nossas crianças estão bem ou não nas expressões físico-motoras, que à partida são sempre tidas como algo lateral e periférico. Mas a verdade é que na primeira vez que tivemos resultados das provas de aferição, as expressões físico-motoras, e quando entendemos que mais de 70% das crianças com 7 anos no nosso país não conseguiam dar uma cambalhota, o Dr. Rui Rio veio dizer que resultados são estes, dando real valia ao que temos. Sabemos perfeitamente que o sedentarismo e a inatividade física são um dos grandes problemas da nossa sociedade. E muitas das nossas crianças têm sedentarismo e inatividade física. Com isso têm tantas e tantas vezes problemas relacionados com diabetes, relacionados com obesidade. E entre todos temos que fazer com que a escola possa ensinar português, ensinar matemática, ensinar estudo do meio, mas também ensinar estas questões. E nós agora, quando fazemos as provas de aferição, não as fazemos única e simplesmente para fazer e ver, quase como se fosse uma corrida de cavalos de corrida,
como é que cada criança está mais à frente, mais atrás. Não, a meio do ciclo, isto é, no segundo ano, fazemos testes que nos permitam dizer em cada uma das áreas do seu estudo como é que elas estão, se estão bem, como é que cada uma das turmas está, como é que cada uma das escolas está. Sabendo isso a meio do ciclo, ainda vamos a tempo de remediar e de poder alterar e poder eventualmente corrigir o percurso de cada criança ou de cada turma. E é por isso que o fazemos e tem sido entendido por muitos também dos parceiros internacionais como uma vantagem, dos parceiros nacionais como uma grande vantagem, e muitos países têm mimetizado Portugal neste esforço. Louvada esta iniciativa. Sr. Doutor, arrumamos a educação, vamos a um dos problemas que mais tem afetado o Alto Minho nos últimos anos, nas últimas décadas, a desertificação. Que medidas tem o PS para combater este flagelo de que o Alto Minho padece há tantos anos? Bom, acho que este não é um problema do Alto Minho. Este é um problema genérico no país que temos. Nós temos uma das taxas de natalidade mais baixas da Europa como país, temos uma pirâmide etária completamente invertida, temos muito poucos jovens quando comparados com aqueles mais velhos da nossa sociedade, não é? A terceira idade, e isto faz com que acabemos por ter aqui um problema de um verdadeiro desafio demográfico. E para enfrentarmos este desafio demográfico, temos, por um lado, entre todos, que remover os naturais obstáculos que existem e conhecemos bem à natalidade. E por isso temos que criar, e estamos a trabalhar para criar complementos de creche a partir do segundo filho. Dizer também que sabemos bem que é importante podermos trabalhar para aumentar as deduções fiscais em função do número de filhos, e temos trabalhado muito para aumentar, por exemplo, o número de jardins de infância. Sabemos que compaginar a vida individual com a vida familiar, com a vida... Já não é fácil. Com a vida profissional não é fácil. Sabemos bem que é importante que nós possamos verdadeiramente dar resposta a todos aqueles que têm anseios de ter mais filhos. E nós, nesta legislatura, por exemplo, podemos abrir mais 7.500 lugares de jardim de infância. São mais 7.500 famílias, lugares na escola pública, nos jardins de infância, e também fazer parcerias com as IPSS para elas darem resposta onde a escola pública não é suficiente. Combater a utilização abusiva dos estágios, que continua, infelizmente, a acontecer em tantos sítios. Penalizar as empresas que não cumpram todos os referenciais de trabalho digno, porque quem não tem trabalho digno, quem tem trabalho com precariedade, muito dificilmente poderá pensar em ter filhos, em construir família, em ir mais longe. E depois temos que aumentar também o investimento público de habitação, os custos acessíveis à classe média, que acaba por tantas vezes ser afetada, e reforçar a garantia do direito à habitação das populações mais vulneráveis. Sabemos que tantos dos altominhotos, tantos dos portugueses não têm ainda uma habitação condigna. Temos que trabalhar para que isso aconteça e para que também possam sonhar. E, por outro lado, temos que agilizar os fluxos migratórios. Principalmente no que toca nesta região, é tão cara essa questão, poder alargar os apoios dos programas para regresso dos nossos imigrantes e também fazer com que a autorização de entrada de temporada para a procura de emprego, porque muitas das nossas, não podemos ter ilusões, muitas das nossas empresas precisam de mão de obra. Sabemos que existe gente que quer vir trabalhar e sabemos que existem empresas que sem esse trabalho não conseguem produzir, e muitos dos nossos são prejudicados por não produzirmos mais. Temos que encontrar aqui soluções para que possamos fazer com que os nossos imigrantes voltem, que outros que desejem vir para aqui, para o nosso território, possam vir, porque nós não podemos ter escolas do primeiro ciclo ou jardins de infância onde temos 3 e 4 salas completamente vazias por não termos crianças. Então, entre todos, temos que trabalhar também para melhorar as condições da população mais envelhecida, porque esse também é um grande desafio demográfico. E nesse sentido, temos que, de certa forma, trabalhar mais no investimento nos cuidados continuados, entender bem este novo desafio das doenças crónicas. Muitas das doenças que antigamente, no fundo, acabavam por levar à morte prematura tanta gente e que agora se transformam em doenças crónicas. E, por outro lado, também trabalharmos para que as pessoas possam usufruir da sua reforma, da sua pensão, com dignidade. Está a caminho dos serviços públicos. Já falamos de educação. Vamos então seguir para a saúde. Que propostas tem o PS? Mas vamos cair aqui num caso que está aqui bem perto. Há um centro de diálise em Monção, pronto, mas que ainda não abriu, a fazer lembrar um caso de Melgaço, que foi uma unidade de cuidados continuados. Bom, recorda-se bem do caso de Melgaço. Eu tive a oportunidade de visitar com o Sr. Primeiro-Ministro. O
caso de Melgaço era um serviço público. Aquela é uma unidade instalada num centro de saúde público e que estava fechado por iniciativa do governo anterior. Nós entramos e pudemos, de certa forma, agilizar a abertura, e depois estive eu com o Sr. Primeiro-Ministro no dia da abertura da convenção com uma IPSS que acaba agora, salvo erro, o Instituto São João de Deus, que acaba por ser quem leva o timão dos cuidados continuados e que serve tanta e tanta gente. Eu tenho acompanhado esta questão do centro de hemodiálise. Sabemos bem que muitas das pessoas desta região acabam por ir para os Arcos de Valdevez ou para Viana do Castelo para fazerem a sua hemodiálise. Existe agora uma infraestrutura aqui que está instalada na Santa Casa da Misericórdia, que foi instalada por uma empresa privada. E eu tenho acompanhado, tenho falado com o Sr. Armindo várias vezes, que me tem referenciado a importância que eu acompanho, que eu me sinto muito confortável de dizer que acho que é verdadeiramente essencial ser aberta nesta região, porque vai acabar por servir de forma muito próxima as populações de Monção. Mas porquê que não abre? Bom, porque existem regras. Nós sabemos que quando o Estado faz parcerias com instituições do setor social ou com instituições privadas, estamos a investir o dinheiro dos portugueses. E nesse sentido é preciso aferir, por um lado, se existe real necessidade, que neste caso parece-nos a todos que essa questão está resolvida, porque todos entendemos que existe necessidade. Depois tem que haver cabimento orçamental e financeiro, como é óbvio, mas obviamente que estando aqui como figura cimeira o interesse dos monsanenses, dos melgacenses, dos valencianos, temos que trabalhar. Mas agora existe um processo, todo um processo que está a seguir os seus trâmites, com uma celeridade e uma agilidade que não é habitual nestes processos, porque isto foi um processo iniciado há uns meses, e nesse sentido parece-me que estão a seguir e a ser seguidos todos os passos. Eu tenho acompanhado de forma muito próxima, obviamente que quem tem a tutela dessas questões não é o meu Ministério, mas eu tive a oportunidade de certa forma, ir alertando quem de direito, que se mostrou também muito sensível relativamente a esta questão, e eu senti muito conforto por parte dos responsáveis aqui da Santa Casa de Misericórdia e com o processo ao longo dos tempos. Obviamente que existe muita ansiedade por parte das pessoas, existe muita necessidade por parte daqueles que fazem a hemodiálise todos os dias, e eu espero que este processo chegue a bom porto, porque verdadeiramente nenhum de nós entenderia que não se possa fazer mais perto, tendo que se fazer mais longe. Agora, volto a dizer, sempre que se fazem parcerias desta natureza, existe um conjunto de trâmites que estão a ser seguidos. Não vou pedir às pessoas paciência, vou pedir às pessoas confiança, no sentido em que o Governo está muito sensibilizado e existe vontade política para que isto aconteça. Obviamente que quando estão dinheiros públicos envolvidos, existe todo esse tipo de aferição para entender que, de certa forma, depois, esta é uma relação que se torna perene e, de certa forma, que nós não apostamos numa instituição, e eu conheço bem esta instituição, a Santa Casa de Misericórdia aqui de Monção, e sei que é credível, mas, de certa forma, tem que se aferir em cada momento, em cada relação contratual, para que, no dia da manhã, de certa forma, se crie um serviço e no dia depois da manhã esse serviço pare, porque a organização que acabou por contratualizar com o Estado não era a que nós queríamos. Eu penso que neste momento todas essas validações estão feitas e estamos, diria eu, na reta final, nos últimos quilómetros, numa corrida que tem necessariamente alguns obstáculos, mas que acho que vai chegar a bom porto. Muito bem. Falemos agora de justiça. Foram reabertos tribunais, como o de Paredes de Coura, por exemplo, em 2017, se não estou em erro. Foi uma decisão acertada? Sem dúvida, indubitavelmente, aqueles que somos do município como Paredes de Coura entendemos o quão importante é ter justiça de proximidade. Principalmente porque quando existe um caso concreto em que estamos envolvidos e que muitas vezes o tribunal tem que ouvir testemunhas, e sendo as testemunhas de uma freguesia que não são do centro do município e que muitas vezes tem que visitar o centro do município para ir ao centro da comarca e testemunhar, e já esse esforço de vir leva algum tempo, principalmente para aqueles que são trabalhadores autónomos, e imaginemos quando eles têm que ir a Viana ou têm que vir a Valença. O próprio António Costa disse à Rádio Valdomínio que a justiça deve ser feita onde a ocorrência aconteceu. Exatamente, porque obviamente que a justiça, sendo absoluta, existem idiosincrasias, entendimento dos locais onde ela
volto a dizer, sendo ela absoluta, não é? E é muito importante que quem ministra a justiça possa entender também o local onde tudo acontece. Mas, por outro lado, também porque os serviços públicos têm que ser de proximidade. E isso é absolutamente fundamental, que possamos ter essa ideia, que possamos ter essa realidade, porque entendemos que, acima de tudo, se nós tivermos esses serviços públicos de proximidade, temos uma muito maior capacidade de prestar serviços à população com igualdade e com equidade. E é isso que nós precisamos. Agora, eu posso dizer que foi verdadeiramente importante para Paredes de Coura ter novamente o tribunal a funcionar, mas, de certa forma, acaba por ser importante para toda a gente, porque termos justiça no nosso território e justiça de proximidade é algo que faz com que mais gente venha, que a economia mexa mais, que as empresas, de certa forma, digam que querem instalar-se na área industrial de Formariz ou de Castanheira, porque sabem que depois vão recorrer a um tribunal que está na proximidade. E todas essas questões são absolutamente fundamentais, porque quem não confia no Estado, porque o Estado está longe, acaba por não confiar no território e nas pessoas desse território. E quem quer justiça, Sr. Doutor, é Monção, Melgaço, Valença, com a requalificação da Estrada Nacional 202 e 101. Isso está na linha da frente do PS. Bom, o PS tem sido, e tantas vezes foi injustamente acusado disso mesmo, de ser um partido que entende bem as vicissitudes das populações no que toca às infraestruturas. Quer seja as infraestruturas de cariz social, e sabemos como tantas IPSS puderam requalificar por estas terras com o programa PARES e viram tantas e tantas infraestruturas agora disseminadas por todo o território com proximidade. Foi o PS que entendeu a importância do ensino profissional e há 30 anos apostou de forma inequívoca no ensino profissional, e vemos a importância da EPRA-MI, da EPRA-Lima, da ETAP neste território do Alto Minho, mas foi o PS também que tantas e tantas vezes entendeu que era preciso apostar em estradas e infraestruturas com mais acessibilidade, com mais segurança rodoviária em sítios absolutamente essenciais. Porque o PS entende claramente que a segurança das pessoas é algo verdadeiramente importante. A mobilidade é verdadeiramente importante e basta ver o que fizemos ao nível dos espaços sociais. Mas, por outro lado, porque o PS, quando fala em coesão territorial e em coesão social, não fala em conceitos abstratos, fala de pessoas concretas, altominhotos concretos, em territórios concretos, que são os concelhos do Alto Minho. E, nesse sentido, sabemos o que estamos a fazer na linha do Minho. Estive com António Costa em julho, em Viana do Castelo, a inaugurar a eletrificação da linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo. E agora, que já está a ser feito, todos os que passam nesta Nacional 13 sabem que entre Viana e Valença está a ser feito um grande investimento no total de 83 milhões de euros para podermos eletrificar, para que seja mais seguro, para que seja mais rápido e para que seja, e não é uma questão de menos importante, para que seja mais ecológico, para que possamos fazer esse tal esforço de descarbonização que cada um de nós, nas nossas terrinhas, tantas vezes esquece, mas esta questão da ecologia não é uma questão mesmo menor. Falamos do que acontece aqui, porque sabemos bem que há eventos cada vez mais extremos, incêndios, secas, sabemos que tantas e tantas vezes estão a chegar furacões aqui. Lembramos do Leslie o ano passado, com consequências terríveis. Aqueles que estão na pesca todos os dias sabem que cada vez mais acontecem fenómenos estranhos. Aqueles que estão na agricultura sabem que a agricultura já não é o que era em muitas das facetas, porque as temperaturas sobem muito mais ou o frio é muito mais intenso. E depois, por outro lado, quando falamos de saúde, de segurança alimentar, porque manter as cadeias de frio, principalmente em sítios com menos robustez financeira e económica, é muito mais difícil, e a segurança alimentar é um problema global, de transportar grandes quantidades de comida, de cereais, de um ponto do globo para o outro, e nós temos dependência de outras partes do globo. Ou, por exemplo, as questões da saúde. Quantas pessoas tinham cancro no passado em Portugal? Muito menos do que tem agora. É verdade que as pessoas não duravam tanto tempo, ou não havia diagnóstico tão preciso, mas isso também acontece pela nossa exposição solar. E não é só porque vamos para a praia no verão, é porque, de certa forma, o clima mudou e a exposição solar é diferente. E as alergias? As alergias, que eram um problema
aparentemente tão escasso, e agora temos uma percentagem enorme de crianças com alergias alimentares, tantas vezes provocadas também pelas alterações climáticas e por questões... Regressando à minha questão, a Estrada Nacional 202 Vamos e voltar 101... a essa questão. Sabemos que modernizámos a linha do Minho, todos nos lembramos que agora num valor de quase 6 milhões de euros estamos a fazer a conclusão do acesso rodoviário ao Porto do Mar em Viana, e já está feito o projeto, já estão a ser feitas as expropriações da A3 a Formariz. Mas agora nós temos trabalhado e temos pugnado pela requalificação da rede viária, um pouco por todo o distrito, não nos esquecendo destes dois importantes eixos. Nacional 101, Nacional 202. No fundo, ligar Valença a São Gregório, à fronteira de São Gregório, passando por Monção e passando por Melgaço. Sabemos bem que esta via tem alguns pontos bem complexos, inclusivamente a ligação do que é a A3 à Nacional 101, porque passar por Valença é um verdadeiro pesadelo em algumas das horas de ponte, e é bom poder fazer um eixo, e nós temos também aqui a responsabilidade de pugnar pela construção de uma circular exterior de Valença que possa ligar a A3 à Nacional 101 e, de certa forma, ali à altura de Ganfei, para poder ultrapassar Valença. E depois temos aqui outro problema em Monção, que no fundo temos aqui uma estrada nacional transformada numa avenida, com separador central, com área industrial e empresarial dos dois lados, que faz com que esteja muito densificado o trânsito nesta zona. E é preciso fazer... e temos esse compromisso de podermos trabalhar, porque se é verdade que o PS e a lista do Partido Socialista entende que, de certa forma, temos que trabalhar para requalificar um conjunto de estradas da nossa rede viária, o Governo já o disse várias vezes que é preciso fazê-lo, inscreveu no Plano Nacional de Infraestruturas, no PNI, e esse é um trabalho que tem que ser feito e que naturalmente vai ser coadjuvado, por um lado, pela forma atenta como têm trabalhado os municípios desta região, nomeadamente Melgaço e Monção, e nesse sentido acho que estamos todos de acordo de que é preciso fazer mais e que temos que juntar esforços. Doutor, ainda aqui dentro dos transportes, durante esta legislatura, é uma questão que tem sido feita aos outros candidatos. Uma deputada do PSD lançou para cima da mesa a ideia de uma ligação rodoviária entre Caminha e Laguardia. Portanto, há municípios aqui no Val do Minho com ponte, Cerveira, Valença, Monção, Ponte Internacional, Melgaço. Qual é a posição da candidatura do PS sobre esta matéria? Uma ponte, uma ligação a ligar Caminha e Laguardia? Bom, eu sou um conhecedor profundo do Concelho de Caminha, passei longos períodos da minha vida entre Caminha e Moledo e conheço bem aquele fantástico património que é o Rio Minho e o estuário do Rio Minho. Mas sabemos bem que não é só o Rio Minho, é também o sapal do Rio Coura, porque o Rio Coura, à altura de Caminha, acaba por encontrar, sendo um efluente do Minho, e o que nós entendemos verdadeiramente, também neste esforço de cooperação transfronteiriça, é que temos e devemos entender, fazendo um estudo, elaborando um estudo, para avaliarmos as formas e as condições sustentáveis para atravessamento do Rio Minho, particularmente junto à Foz. E quando digo as formas de atravessamento, entender como é que podemos ter uma ligação, não necessariamente por ponte ou por túnel, como dizem, mas, acima de tudo, temos que ponderar a relação custo-benefício e o respeito pelo impacto ambiental. E, nesse sentido, sabemos que existe um ferry... O ferry está a corresponder às necessidades? Bom, nós sabemos que o ferry tem ali uma vicissitude, uma grande vicissitude relativamente à dragagem constante que tem que ser feito, porque sabemos que estamos a falar da Foz, onde acabam por ir muitos dos bons detritos que são levados pelo rio, é a vida natural de um rio, ainda por cima numa zona onde se encontra o Rio Coura e o Rio Minho, que custa muito dinheiro, mas a Câmara de Caminha, juntamente com Laguardia, têm sido muito responsáveis nessa gestão, e acho que devemos entender todos que existe uma oportunidade no atravessamento do rio às suas várias alturas. É verdade que temos, não muito longe, a 13 km, a montante, uma ponte em Cerveira, temos todas as outras pontes, mas obviamente que temos também ali uma oportunidade. O ferry tem, obviamente, correspondido. A mim é muito complexo entender que um túnel ou uma ponte à altura da Foz do Minho, principalmente quando municípios como Caminha e Laguardia falaram inclusivamente nas candidaturas ou numa possível candidatura a património da Unesco daquela fantástica Foz do Minho. Eu posso dizer que eu viajei e tive a sorte e continuo a ter a sorte de viajar um pouco por todo o mundo, desde o Pacífico, a América do Sul, a América do Norte, a Ásia, a África, e poucos sítios conheço com uma beleza
paisagística como aquele estuário da Foz do Minho. Seria uma irresponsabilidade, de certa forma, mermar, diminuir aquela beleza e pôr em causa também, ecologicamente, o que significa o impacto de fazer ali uma grande infraestrutura. Agora, existem outras formas. Por isso, penso que é importante elaborar um estudo para avaliar as formas e as condições de sustentabilidade de atravessamento do Rio Minho, particularmente ali naquela zona da Foz. Vamos fazer então aqui uma ponte para o emprego. Nestes últimos 4 anos, o número de inscritos nos centros de emprego, Sr. Doutor, caiu de forma significativa. O Distrito terminou 2018 com uma taxa de desemprego de 3,53, dados à data, enquanto a média nacional se fixava nos 5,54. Dados muito positivos. Sim, isso é um trabalho sistemático feito pelos nossos empresários, feito pela nossa administração pública. Nós sabemos que, quando falamos, por exemplo, de professores, estamos a falar de, nesta legislatura, 8.000 professores que foram vinculados à administração pública por vinculações extraordinárias ou normais, digamos assim, ordinárias. Sabemos que também na área da saúde temos feito um grande número de contratações. Mas há também mais investimento. Mas existe, por outro lado, também um maior investimento dos empresários, mas também dos trabalhadores. Temos um conjunto de trabalhadores que, através do programa Qualifica, através do ensino superior, se pôde requalificar. E então as suas oportunidades de emprego aumentaram exponencialmente. E que medidas tem PS para captar mais investimento? É preciso, nesta área do emprego, nós sabemos que temos que manter este ímpeto de desenvolvimento que levou a esta, eu diria, histórica redução da taxa de desemprego para menos de metade. Está em vez de 1992, penso eu. Sim, o que é absolutamente fantástico, principalmente com o ponto de onde vinhamos. Todos nos lembramos de onde é que nós estávamos há meia dúzia de anos. E não é força de expressão. Nos 17, 18%. É mesmo meia dúzia de anos. E é muito importante que nós possamos fazer um trabalho sistemático para diminuir a precariedade, para que o emprego seja verdadeiramente mais digno, e temos um conjunto de medidas que, de certa forma, podem ajudar ao maior desenvolvimento, tendo o emprego mais digno. Obviamente que temos que reforçar a modernização tecnológica das empresas, apostar na transição digital. Sabemos que a fibra óptica é absolutamente fundamental, e não é só para as pessoas terem acesso às redes sociais ou ao entretenimento que a internet nos traz. É também para atrair um conjunto de profissionais liberais que podem trabalhar em qualquer sítio, que podem, de certa forma, estar e viver na Serra d'Arga ou numa qualquer freguesia do Parque Nacional Peneda das Gerês e poderem vender os seus produtos, a sua prestação de serviços para todo o mundo. Mas, por outro lado, nós temos que fazer algo que nunca nos podemos esquecer: poder defender e poder investir nos setores tradicionais, fazendo um investimento inovador, tendo que promover também o que são as origens protegidas. Nós estamos numa região muito concreta, nesta sub-região Monção-Melgaço do vinho Alvarinho. Ao contrário do que, se calhar, alguns de nós poderíamos pensar em 2013, 2014, todos nos lembramos como tivemos aqui um momento tenso, diziam alguns quase agónico, porque, de certa forma, a Europa nos dizia que o Alvarinho não iria ser só produzido nesta sub-região, mas acabou por reverter, não é? Acabou por ter um efeito absolutamente fantástico, porque conseguimos ter milhares de horas de publicidade à borla, não foi? Ao vinho Alvarinho. A sub-região Monção-Melgaço ficou a ser conhecida no país todo, ainda com mais força, e os empresários, os trabalhadores, os municípios desta região souberam responder de forma categórica. E agora, em vez de produzirmos o vinho que produzimos muito mais vinho. Temos agora uma capacidade de mobilizar até fundos europeus destinados à modernização que não tínhamos, porque ganhamos escala. E agora fala-se, por exemplo, e temos também no nosso programa a possibilidade de criação de um centro tecnológico de inovação relacionado com o vinho Alvarinho, mas também relacionado com o turismo. Temos o mundo relacionado com o mundo vinícola muito mais próximo. Mas, no fundo, nós temos que criar aqui condições para que este emprego seja mais digno, e nunca nos podemos esquecer também do mar e do que significa o mar. As zonas portuárias de Viana do Castelo, a economia do mar, mas também toda a atividade pescatória nos rios, e a construção naval e o turismo náutico. Sabemos que o desporto náutico, eu ano passado tive a oportunidade de trazer aqui para o Alto Minho o primeiro campeonato nacional de modalidades náuticas. Aconteceu em Caminha, em Viana do Castelo. Está a ser um êxito. E que foi um êxito e que vai fazer
com que as estruturas do Ministério da Educação tenham entendido que tem aqui um verdadeiro maná. Tanto que no próximo ano a Taça de Desporto Escolar Unicef vai acontecer em Melgaço e os campeonatos nacionais de desporto escolar juvenis vai acontecer novamente entre Caminha e Viana, que vai trazer cerca de 2.500 professores, alunos, diretores de escolas e aqui mais de 1.000 pessoas a Melgaço. Isso significa que também o mundo da náutica, mas também o mundo do desporto, com este centro de alto rendimento que temos em Melgaço, mas muitas outras infraestruturas começam a ser também uma oportunidade do turismo, que não é o turismo que nós tradicionalmente pensamos, não é? Porque as pessoas vêm passar férias com a família, mas é o turismo onde vêm as equipas e onde vêm, agora tantas e tantas vezes, quando vêm as equipas de iniciados, de benjamins ou de juvenis, vem a família inteira e vêm os avós, os tios e os padrinhos, e temos que acarinhar também todas essas oportunidades. Mas, no fundo, temos também que ajudar e apoiar a capacitar as áreas de acolhimento empresarial. Temos que ajudar a desburocratizar os processos e os projetos e fazer com que as empresas, quando venham elas de Espanha, venham elas de França, venham elas de Israel, venham elas do Reino Unido, muitas vezes agora deslocalizadas pelo efeito Brexit, e nós temos a oportunidade de, estando aqui no mesmo fuso horário que o Reino Unido, aproveitar essas oportunidades. Senador, seguimos para um outro tema incontornável. Estamos já na reta final, mas era impossível não falar disto, a prospecção e exploração de lítio em Portugal. Houve uma primeira possibilidade de prospecção aqui na sub-região de Monção-Melgaço, foi entretanto retirada. Cenário bem diferente temos na Serra d'Arga, não está fora de parte. Que visão tem a candidatura do PS sobre esta matéria? Bom, é uma posição muito responsável, diria eu. Eu conheço muito bem estas regiões, tanto a Serra d'Arga como conheço muito bem a zona da Peneda Gerês e, nomeadamente, a parte do Parque Nacional da Peneda Gerês que fica no nosso distrito. E eu tenho que mostrar aqui uma grande empatia, porque compreendo muito bem os anseios e os medos dos altominhotos relativamente a estas questões. Nós sabemos muito bem que existe muita informação, em toda esta discussão tem havido, em alguns momentos, alguma informação desconexa. Temos que lutar por aumentar a informação e o esclarecimento da população, porque muitas vezes sabemos que se criam mitos, acabam por se criar falsas verdades, autênticas fake news relacionadas ao conhecimento científico, técnico, ao que representa a prospecção, mas temos que ser inequívocos e batermos, primeiro, para que a zona de proteção especial que existe na Serra d'Arga, a rede Natura 2000 e todos os espaços e os sítios de importância comunitárias devem estar de fora de qualquer prospecção. E nisso temos que nos bater. Depois também não faz nenhum sentido proteger uma área como é, por exemplo, o Sapal do Coura e nas encostas da Serra d'Arga haver prospecção onde acabará por influenciar o Sapal do Coura. Por isso temos que entender muito bem. Mas temos que estudar, também analisar e entender o que é que temos. Porque todos falamos sem saber sequer o que é que temos. Lá está, não é? O que lá está. Agora, o que eu acho relativamente a isto é que temos que ter exigência máxima. Temos que ter parceiros da APNA, do ICNF, obviamente das instituições de saúde pública, temos que ter estudos de impacto ambiental e em cada passo termos exigência máxima. Obviamente que nós sabemos que o lítio tem um grande potencial económico, financeiro, mas também naquele esforço que estamos a fazer no roteiro de descarbonização. Não podemos todos dizer que não queremos combustíveis fósseis, que de certa forma os combustíveis fósseis têm que desaparecer paulatinamente. Temos uma rota para a descarbonização, uma rota para a neutralidade carbónica, isto é, quando falamos de neutralidade carbónica é, de certa forma, conseguir compensar as emissões de CO2, de dióxido de carbono, com tudo o que nós fazemos para diminuir essa produção de CO2. Temos-lo feito aqui e sabemos bem que temos feito esse trabalho na quantidade de parques eólicos que temos. Temos-lo feito também e agora de forma muito inovadora com o Windfloat, ao largo de Viana do Castelo, um grande parque eólico offshore, isto é, não em terra mas no mar, e as potencialidades que temos. E agora sabemos que nós temos aqui uma verdadeira opção, que é tratar da nossa terra, tratar do nosso planeta, mas tratar também do nosso território. Portanto, a ver se Por eu percebi. isso,
o mais importante é cada passo que dermos... Exigência máxima com informação máxima. Não opinarmos sem sabermos e, a partir do momento que sabermos, termos exigência máxima em todos os passos que dermos. Obviamente, deixando de fora todas as áreas classificadas, porque essas têm que ser preservadas. Um passo em falso pode ser caro, não é? Indubitavelmente. Agora, nós sabemos bem que o lítio, independentemente dele sair daqui ou de outro sítio qualquer, é necessário neste momento para esse esforço, e sabemos que as nossas baterias continuam de todos os nossos telemóveis e são a grande resposta para armazenamento de energia, principalmente nos carros elétricos, neste esforço de descarbonização. Volto a dizer, informação máxima e criteriosa, exigência máxima e, obviamente, defesa do nosso território, sabendo que temos que analisar, estudar aquilo que temos, porque seria também irresponsável não o fazer. E o tempo a esgotar-se. Para fecharmos, Dr. Tiago Brandão Rodrigues, apelo ao seu poder de síntese, cabeça de lista do PS por Viana do Castelo, às próximas legislativas, uma mensagem para o eleitorado altominhoto. Bom, o que eu queria dizer aos altominhotos é que o Partido Socialista, eu, todos os candidatos, nos apresentámos a estas eleições, primeiro com o sentimento, como eu disse no início, de verdadeiro dever cumprido, porque o Partido Socialista, durante estes 4 anos, reduziu o desemprego para metade, devolveu rendimentos, trabalhou nas nossas escolas, nos nossos serviços públicos, diminuímos aquilo que é tão caro ao Partido Socialista. No fundo, diminuímos as desigualdades. Mas nós, aqueles que somos cá de cima, protegemos e trabalhamos tanto pelo nosso território. Aqueles que somos altominhotos, aqueles que somos do Concelho de Viana, ou de Caminha, de Cerveira, de Valença, de Monção, Melgaço, aqueles que são da Corda do Rio Lima, do Rio Vez, dos Arcos de Valdevez, de Ponta Barca, de Ponte Lima, e aqueles que são, como eu, de Paredes de Coura, sabem o quão especial é este nosso território e o quão especial são as pessoas deste nosso território. Sabemos bem que esta é uma região que é cada vez mais atrativa, mais competitiva, quer em termos de educação, do nosso ensino superior, quer seja em termos de captação de pessoas interessadas, nacionais ou estrangeiros, que venham aqui ter a sua segunda habitação. E o nosso compromisso é fazermos entre todos mais e melhor e podermos responder sempre com uma atenção humana, com uma atenção para as preocupações, as vicissitudes, os anseios das populações e entender que, porque somos daqui, também conhecemos melhor o território e entendemos tão bem que temos que trabalhar para termos mais desenvolvimento, nunca esquecendo o conhecimento e a educação, sabendo que temos que ter maior igualdade, nunca esquecendo a sustentabilidade e o tal melhor ambiente que falávamos agora, nunca nos esquecendo que aqui do outro lado da fronteira temos oportunidades e que dali do lado podem vir bons ventos e até bons casamentos e, por outro lado, obviamente, lutando sempre por aquilo que é a nossa cultura, os nossos produtos, as nossas tradições, acima de tudo o nosso Alto Minho. Aí está a mensagem de Tiago Brandão Rodrigues, cabeça de lista do PS por Viana do Castelo, às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro. É um PS que quer fazer, dizem os socialistas, ainda mais e ainda melhor do que fizeram nestes 4 anos. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com nova entrevista e o novo cabeça de lista. Rádio Val do Minho, Legislativas 2019. Entrevista.